Olá a todos! Antes de mergulharmos nesta incrível história de justiça e vingança, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas histórias. E deixe-me um comentário no final, dizendo o que você achou. O martírio! Que mudou tudo! A batida do martelo foi como um soco físico, mas Valéria Silva não se intimidou. No teatro estéril e implacável do Tribunal de Família de São Paulo, ela era a atriz principal de uma tragédia, e sua única fala era o silêncio. Seu ex-marido, o carismático tubarão das finanças, Júlio Castilho, sorria complacente enquanto a juíza lia o veredicto, despojando-a de tudo. Os sussurros na galeria a pintavam como uma tola, uma mulher tão arrasada que nem sequer conseguia falar por si mesma. Mas o que eles viam como fraqueza era uma estratégia calculada e devastadora. Eles não sabiam que o silêncio dela era um escudo que protegia um segredo tão monumental que estava prestes a despedaçar o mundo de todos que a haviam prejudicado. Pois, 5 dias depois, um simples comunicado à imprensa transformaria esses sussurros em suspiros de espanto. A ex-esposa silenciosa e derrotada estava prestes a ser apresentada ao mundo com um nome diferente. A única herdeira da fortuna multimilionária dos Montenegro. Esta é a história de como o momento mais silencioso de uma mulher se tornou a sua vitória mais barulhenta. O tribunal era uma sinfonia de crueldades silenciosas. O ranger do sapato de couro de um advogado, o sussurro de papéis que detalhavam o desmembramento de uma vida, o suspiro quase inaudível da juíza. Para Valéria, no entanto, o som mais alto era o confiante e rítmico batucar da caneta de Júlio Castilho contra sua impecável agenda. Tac, tac, tac. Um metrônomo que descontava os últimos segundos de sua antiga vida. Júlio sentou-se à sua frente, um retrato da vitória sem esforço. Seu terno, uma criação de estilista, provavelmente custava mais do que a pensão que ele lutava tão veementemente para não pagar. Ao lado dele, seu advogado, Marcos Azevedo, um homem com o sorriso de um predador, folheava seus documentos com o ar presunçoso de um mestre de xadrez que tem seu oponente em xeque-mate. "Senhora Silva", disse a juíza doutora Penha, com um tom de impaciência cansada que se acumulava durante toda a manhã. O tribunal lhe fez uma pergunta direta. O advogado do senhor Castilho apresentou provas que sugerem que a senhora gerenciou indevidamente os ativos conjugais, levando ao fracasso de sua galeria de arte. A senhora tem alguma resposta a essas acusações? Valéria levantou o olhar. Seus olhos, da cor de um mar tempestuoso, encontraram os da juíza por um momento fugaz. Não viu malícia, mas frustração. Era uma mulher que só queria limpar sua agenda para passar para a próxima família desfeita. O olhar de Valéria desviou-se para Júlio. Ele se inclinou ligeiramente para frente, com um lampejo de antecipação nos olhos. Queria que ela lutasse, queria que chorasse, que gritasse, que negasse tudo com a paixão frenética e caótica que ele sempre desprezara nela. Ele queria um espetáculo. Ela não lhe deu nada. Seu próprio advogado, um defensor público gentil, mas sobrecarregado, chamado Paulo Ramos, deu-lhe um leve empurrão por baixo da mesa. "Valéria, por favor", ele sussurrou em voz de súplica. "Diga algo, qualquer coisa. Fale sobre as contas às quais ele bloqueou seu acesso. Diga a eles como ele desviou os fundos." As mãos de Valéria permaneceram perfeitamente paradas em seu colo. Ela havia contado a história completa a Paulo, mas com uma instrução crucial. Ele deveria apresentar os fatos de forma clínica, mas ela não testemunharia. Ela não seria interrogada. Ela não se envolveria.
Paulo pensou que era uma estratégia nascida do trauma, uma retirada psicológica. Ele não poderia estar mais enganado. Era o lance mais agressivo e calculado de sua vida. Marcos Azevedo se levantou, sua voz ecoando com teatralidade praticada. Meritíssima, o silêncio da ré fala muito, é o silêncio da culpa. Por 2 anos, meu cliente, o senhor Castilho, investiu seu dinheiro no que ele acreditava ser o sonho de sua esposa. Um sonho que se transformou em um pesadelo financeiro devido ao seu, digamos, temperamento artístico no que diz respeito às finanças. Ele não está pedindo retribuição, ele está simplesmente pedindo um rompimento limpo e que o tribunal reconheça que ele não deve ser penalizado, ainda mais pagando pensão à mesma pessoa responsável por uma perda financeira tão significativa. Era uma deturpação magistral da verdade. A galeria tinha sido ideia de Júlio, um projeto de vaidade para sua esposa artista que ele poderia exibir para seus amigos. Ele a havia subfinanciado desde o início, e então, quando conheceu sua nova namorada, mais jovem e maleável, Sofia, ele desviou sistematicamente dinheiro das contas comerciais da galeria para suas próprias propriedades privadas, asfixiando-a em liquidez e criando o próprio fracasso que agora imputava a Valéria. Ele não apenas havia partido seu coração, mas havia tentado quebrar seu espírito, reescrever a história para que ela não fosse apenas a esposa abandonada, mas a incompetente. Senhora Silva, repetiu a juíza, seu tom endurecido. Esta é sua última oportunidade para se dirigir ao tribunal a respeito do pedido de pensão alimentícia e da divisão dos ativos restantes. Seu silêncio será tomado como aquiescência. Valéria sentiu o peso de cada olhar na sala, os olhares de pena de estranhos, a carranca triunfante de Júlio, o olhar preocupado de Paulo. Este era o momento de sua humilhação pública. Ela havia entrado neste casamento com uma promissora carreira como curadora de arte e uma pequena, mas significativa, herança de sua avó. Ela estava saindo sem nada, além de uma mala de roupas e uma montanha de dívidas que Júlio havia habilmente orquestrado para estarem em seu nome. O tribunal estava prestes a formalizar isso. Ela respirou lenta e deliberadamente. Olhou diretamente para Júlio, sustentando seu olhar. Um lampejo de confusão cruzou o rosto dele. Ele esperava lágrimas, um tremor no lábio. Ela apenas viu uma serenidade perturbadora. Ela fez um pequeno, quase imperceptível, movimento de cabeça para seu advogado. Paulo Ramos afundou em sua cadeira, derrotado. Minha cliente não tem nenhuma declaração, meritíssima. O martelo caiu. À luz das provas apresentadas e da recusa da ré em contestar as alegações, declarou a juíza doutora Penha. O tribunal decide a favor do requerente, o senhor Castilho. O pedido de manutenção conjugal é negado. Todas as dívidas comerciais pendentes associadas à Galeria Silva são atribuídas à senhora Silva. A cobertura conjugal e seu conteúdo são concedidos ao senhor Castilho. Este casamento está dissolvido. O som ecoou, finalizando sua anulação. Júlio Castilho sutilmente cerrou o punho debaixo da mesa. Marcos Azevedo deu-lhe um tapinha nas costas. Valéria se levantou, seus movimentos medidos e tranquilos. Enquanto se virava para sair do tribunal, pôde ouvir Sofia, que estava sentada na fila de trás, sussurrar animadamente para uma amiga. Está livre? Finalmente acabou. Podemos ir para Gramado na próxima semana. Valéria não olhou para trás. Ela caminhou pelas fileiras de bancos com as costas retas e a cabeça erguida. Sentiu a picada do julgamento deles como milhares de pequenas agulhas, mas por baixo
Uma certeza fria e dura estava começando a se formar. Eles acreditavam ter testemunhado um final. Eles não tinham ideia de que acabavam de testemunhar um começo. Ela saiu para a tarde enevoada de São Paulo, uma mulher sem nada em seu nome. E pela primeira vez em anos, ela se sentiu total, completa e perigosamente livre. Você se surpreendeu com o silêncio de Valéria no tribunal? Você acha que foi um lance de mestre ou um risco enorme? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Um encontro que mudou tudo. 2 anos antes, Valéria havia deixado Júlio. Não foi um caso dramático de quebra de pratos. Foi uma partida tranquila em uma terça-feira de manhã, enquanto ele estava em uma reunião da diretoria. Ela havia feito uma única mala, deixando para trás a vasta cobertura no bairro dos Jardins, que havia se tornado uma gaiola dourada, suas paredes brancas minimalistas, um lembrete constante da cor que havia sido apagada de sua própria vida. Os primeiros meses foram um borrão de empregos temporários e café barato. Ela trabalhou como garçonete, passeadora de cães e verificadora de dados freelancer para uma revista acadêmica. A humilhação era uma companheira constante, mas era mais aguda e mais honesta do que a condescendência velada que ela havia suportado em seu casamento. Júlio havia amado a ideia dela, a historiadora de arte brilhante e culta que ficava bem em seu braço em eventos de caridade. Ele havia desmantelado sistematicamente a realidade dela, criticando sua pesquisa, zombando de seus projetos pessoais e convencendo-a lentamente de que suas ambições eram fantasias infantis. Foi durante esse período, enquanto trabalhava em uma pequena cafeteria no bairro da Vila Madalena, chamada O Café da Esquina, que ela conheceu Alfonso. Ele não era Alfonso naquela época. Ele era apenas o Sr. Gonçalves, um senhor idoso que vinha todas as tardes precisamente às 3h15. Ele era alto e curvado, com uma cabeça de cabelo branco indomável e olhos de um azul surpreendentemente brilhante. Ele vestia calças de veludo cotelê desgastadas e blazers de tweed que cheiravam levemente a livros antigos e chá Earl Grey. Ele sempre pedia a mesma coisa: café puro, um sachê de açúcar e um assento perto da janela, onde lia livros grossos encadernados em couro e observava a rua movimentada. A maioria da equipe o ignorava, vendo-o apenas como mais uma peça do mobiliário da cafeteria. Mas Valéria, com seu olhar de curadora para os detalhes, notou as coisas. A qualidade de seus sapatos de couro desgastados, a tranquila autoridade com que ele se portava, mesmo quando estava perdido em pensamentos, a maneira como tratava todos, do auxiliar de garçom ao gerente, com o mesmo nível de respeito. A amizade deles começou com um livro. Ele estava lendo uma primeira edição da Odisseia de Homero em grego original. Uma difícil jornada para casa, disse Valéria em voz baixa enquanto reabastecia seu café. Ele levantou o olhar. Seus olhos brilhantes focaram nela pela primeira vez. Um sorriso lento se espalhou por seu rosto, enrugando os cantos de seus olhos. De fato, ele respondeu, sua voz um murmúrio baixo e agradável. Mas os monstros são frequentemente menos temíveis do que as memórias das quais se foge. A partir daquele dia, eles conversaram. Suas conversas nunca foram sobre o mundano. Eles falavam sobre o uso de lápis lazuli em pinturas da Renascença, sobre a autoria das últimas peças de Shakespeare, sobre o gênio silencioso de Emily Dickinson, sobre a queda de Constantinopla. No Sr. Gonçalves, Valéria encontrou um par intelectual, uma mente tão curiosa e faminta quanto a dela. Ele nunca perguntou sobre o passado dela, sobre por que uma mulher que podia debater os méritos do chiaroscuro de Caravaggio estava limpando mesas pegajosas para ganhar a vida.
Ele simplesmente a aceitou como ela era naquele momento. Ele a ouviu. Quando ela falava de arte, a paixão que ela acreditava que Júlio havia extinguido reacendia. Ela descreveu a sensação de estar diante de um Portinari, a atração sublime e aterrorizante de suas cores. Ela falou sobre a história secreta dos objetos, sobre as histórias embutidas em uma cadeira esculpida à mão ou em um pedaço de vidro romano. Você não apenas vê as coisas, Valéria, ele disse a ela uma tarde com o olhar pensativo. Você entende a alma delas. Foi uma validação profunda, uma única frase que começou a curar rachaduras dentro dela que ela pensava serem permanentes. Ele também compartilhou partes de si, mas sempre de forma oblíqua e alegórica. Ele falou sobre construir um império de negócios como se fosse uma grande e complexa tapeçaria cheia de fios brilhantes e nós, escuros e feios. Ele lamentou a solidão da vista do topo de uma montanha, a maneira como o ar rareava e o mundo lá embaixo se tornava abstrato e distante. Ele falou de uma família perdida para a ambição e o tempo, de arrependimentos que haviam se instalado profundamente em seus ossos. Um dia, enquanto uma fria chuva de outono batia na janela da cafeteria, ele parecia particularmente melancólico. Diga-me, Valéria, ele perguntou, mexendo seu café, se lhe fosse dado grande poder e uma imensa capacidade de moldar o mundo, o que você faria com eles? Valéria pensou por um momento, limpando uma gota d'água da mesa. Eu não acho que tentaria moldar o mundo, ela respondeu honestamente. É muito grande, muito teimoso. Acho que tentaria proteger as coisas pequenas e bonitas que o mundo tenta esmagar. O talento de um jovem artista, uma peça esquecida da história, um lugar tranquilo para as pessoas pensarem. Eu construiria um santuário, eu suponho, não um império. O Sr. Gonçalves olhou para ela por um longo tempo, seus olhos azuis perscrutando seu rosto. Então ele assentiu lentamente. Um santuário? Ele repetiu suavemente. Sim, eu acho que você faria. Não muito tempo depois, o Sr. Gonçalves parou de ir à cafeteria. A calma das 3 da tarde parecia vazia. A cadeira perto da janela dolorosamente desocupada. Valéria perguntou em hospitais e centros comunitários próximos, mas ninguém tinha ouvido falar de um Sr. Gonçalves. Ele havia desaparecido tão silenciosamente quanto havia aparecido, deixando-a com um renovado senso de seu próprio valor e uma profunda e desconcertante sensação de perda. Ela não tinha ideia de que sua tranquila amizade intelectual, em uma cafeteria simples, era o relacionamento mais importante de sua vida. Ela não sabia que o Sr. Gonçalves, o velho solitário de olhos gentis, era Afonso Montenegro, o lendário e recluso titã da indústria, um homem tão reservado que existiam menos de uma dúzia de fotos conhecidas dele. E ela certamente não sabia que em seus últimos meses, lutando contra uma doença silenciosa, ele havia encontrado nela a única coisa que seus bilhões nunca poderiam comprar. Uma conexão humana genuína, imaculada pela ganância ou expectativa. Ele a estava testando, observando, e ela havia passado em um teste que nem sequer sabia que estava fazendo. O segredo revelado. Os 5 dias que se seguiram ao divórcio foram uma descida a um limbo cinzento e sem características. Valéria se mudou para um pequeno apartamento sem elevador, em uma parte não tão elegante do bairro do Bexiga, o tipo de lugar onde o assobio do radiador era o único companheiro constante. A decisão do tribunal era um peso tangível, uma declaração legal de sua inutilidade. Júlio havia se certificado disso. Ele havia enviado uma mensagem de texto uma vez no dia seguinte ao veredicto.
Espero que você aproveite sua nova vida. Não volte rastejando quando não puder pagar suas contas. Ela o deletou sem responder. Ela passou seus dias enviando currículos para qualquer cargo relacionado à arte ou história, não importa o quão humilde. As respostas eram escassas e desanimadoras. O fracasso de sua galeria, agora um assunto de domínio público, graças aos procedimentos de divórcio, era uma mancha negra em seu nome. No mundo da arte, onde a reputação era tudo, ela era radioativa. No quinto dia, uma manhã fria de sexta-feira, chegou uma carta. Ela não foi jogada em sua caixa de correio, com o lixo e as contas habituais. Foi entregue por um mensageiro, um homem de aparência austera, em um uniforme impecável que exigiu sua assinatura. O envelope era grosso, feito de papel creme. O endereço do remetente estava em relevo, em uma tipografia elegante e severa. Escritório Nogueira, em Associados, Torre dos Céus, Rua 57, São Paulo. O coração de Valéria parou. Nogueira, em Associados. Ela conhecia o nome. Todos conheciam o nome. Eles não eram apenas advogados. Eles eram kingmakers e construtores de dinastias. A firma que lidava com os patrimônios das famílias mais ricas e poderosas do país. Ela imediatamente presumiu que era um erro. Ou pior, que Júlio, em algum ato final de crueldade, havia enviado sua própria equipe jurídica de alto poder para se vingar por algum desrespeito imaginado ou uma dívida pendente que ele havia fabricado. Com as mãos trêmulas, ela abriu o envelope. A carta dentro era breve e formal. Prezada Senhora Valéria Silva, esta carta é para solicitar sua presença em nossos escritórios na segunda-feira, 22 de setembro, às 10h. A reunião diz respeito a um assunto de extrema importância relacionado ao patrimônio de um cliente falecido recentemente. Sua presença pontual é essencial. Por favor, pergunte por doutora Helena Nogueira na sua chegada. Atenciosamente, doutora Helena Nogueira, sócia sênior, escritório Nogueira, em Associados. O patrimônio de um cliente falecido. Ela vasculhou sua mente tentando pensar em algum parente ou conhecido distante que pudesse ser representado por tal firma. Não havia ninguém. Os Silva eram uma família modesta de acadêmicos. Sua mãe havia falecido. Seu pai estava distante. Tinha que ser um erro. Ela passou o fim de semana em um estado de confusão ansiosa. Ela pesquisou doutora Helena Nogueira no Google e encontrou uma foto de uma mulher formidável de cerca de 60 anos, com cabelo prateado cortado em um bob severo e uma expressão que sugeria que ela não tolerava tolos de bom grado. Ela era lendária no mundo do direito sucessório, conhecida por sua discrição e vontade de ferro. Na manhã de segunda-feira, Valéria parou em frente à Torre dos Céus, um arranha-céu preto reluzente que parecia perfurar as nuvens. Era um monumento ao poder e à riqueza, a um mundo de distância de seu apartamento caindo aos pedaços. Vestida com o único blazer decente que possuía, ela se sentiu uma impostora. O hall de entrada era uma caverna de mármore e aço polido, povoada por pessoas que se moviam com uma confiança cara. Respirando fundo, ela se aproximou do balcão de recepção. Estou aqui para ver a doutora Helena Nogueira. Sua voz mal era um sussurro. Meu nome é Valéria Silva. A recepcionista, uma loira de aparência fria, que parecia mais uma modelo do que uma funcionária de escritório, verificou sua tela. Suas sobrancelhas perfeitamente arqueadas se levantaram uma fração de polegada. É claro, senhora Silva, a doutora Nogueira está esperando. 8º andar. A viagem de elevador foi uma ascensão silenciosa. Quando as portas se abriram,
ela entrou em uma área de recepção que se assemelhava mais a um museu de arte moderna. Uma enorme pintura de Di Cavalcanti pairava em uma parede. Um momento depois, uma porta se abriu e a própria Helena Nogueira apareceu. Ela era ainda mais imponente pessoalmente. Ela usava um terno cinza perfeitamente ajustado, e seus olhos, afiados e inteligentes, pareceram avaliar Valéria em um único olhar. Senhora Silva, obrigada por vir, ela disse, sua voz nítida e desprovida de calor. Ela não se ofereceu para apertar sua mão. Por favor, entre. Valéria a seguiu para um escritório de canto com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista deslumbrante do Parque Ibirapuera. A cidade inteira se estendia abaixo deles. Na grande mesa de mogno havia apenas um único documento grosso encadernado em couro. Por favor, sente-se, disse doutora Nogueira, gesticulando para uma das duas cadeiras em frente à sua mesa. Gostaria de um pouco de água, café? Água estaria bom, obrigada, Valéria conseguiu dizer com a garganta seca, enquanto uma assistente trazia silenciosamente um copo de água. Doutora Nogueira sentou-se e colocou as mãos sobre o documento. Ela fixou seu olhar em Valéria, com sua expressão ilegível. Senhora Silva! Ela começou indo direto ao ponto. Eu era a advogada pessoal de um homem chamado Afonso Montenegro. Não sei se a senhora está familiarizada com o nome. Valéria balançou a cabeça. Não, eu não acho. O nome lhe soava vagamente, talvez de alguma revista de negócios que Júlio costumava deixar por aí, mas não significava nada para ela pessoalmente. O senhor Montenegro era um homem intensamente reservado, continuou doutora Nogueira. Ele faleceu há 2 semanas após uma longa doença. Ele não tinha parentes vivos. Nos últimos 40 anos, eu fui a única executora de seu patrimônio e seu testamento. Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras se instalar na sala silenciosa. Valéria sentiu uma crescente sensação de deslocamento surreal. O que isso poderia ter a ver com ela? O testamento do senhor Montenegro era pouco convencional, continuou doutora Nogueira com seu tom clínico. Ele passou o último ano de sua vida finalizando seus termos. É meu dever informá-la de seu conteúdo. Ela abriu a pasta de couro. O documento é extenso, detalhando a disposição de vários ativos, fundos fiduciários e fundações filantrópicas, mas a cláusula principal é bastante simples. Helena Nogueira levantou o olhar da página e pela primeira vez um lampejo de algo, curiosidade, espanto, cruzou suas feições estoicas. Diz: a Valéria Silva, uma mulher de bondade e integridade, que viu um homem e não uma fortuna, eu, por meio deste lego, todo o meu patrimônio restante, sem condição ou qualificação. Ela foi um santuário em meus últimos dias, e é meu desejo que ela agora tenha os meios para construir o seu próprio. A sala inclinou. Valéria agarrou os braços de sua cadeira para se firmar. Sua mente era um turbilhão de confusão. Valéria Silva. Todo o patrimônio. Santuário. Não fazia sentido. Deve haver um erro, ela gaguejou. Eu não conheço ninguém chamado Afonso Montenegro. A doutora Nogueira estendeu a mão para uma gaveta e tirou uma simples fotografia emoldurada. Ela a deslizou pela mesa. Valéria olhou para baixo e todo o ar saiu de seus pulmões. Era ele, mais jovem, sim, com cabelo escuro e um sorriso confiante. De pé no convés de um veleiro, mas os olhos eram inconfundíveis, os olhos azuis brilhantes, inteligentes e penetrantes. Era o senhor Gonçalves. O silêncio no escritório era absoluto, apenas quebrado pelo frenético batucar do próprio coração de Valéria.
Ela encarou a fotografia, sua mente lutando para conectar as duas identidades. O gentil e inofensivo Sr. Gonçalves da cafeteria e o misterioso e poderoso Afonso Montenegro, cujo nome agora estava irrevogavelmente ligado ao dela. O Sr. Gonçalves? Ela sussurrou o nome, sentindo-o estranho e inadequado em sua língua. Um pseudônimo que ele adotou em seus últimos anos, confirmou Helena Nogueira, sua voz suavizando-se quase imperceptivelmente. Ele se cansou de bajuladores e caçadores de fortunas. Ele queria passar seus últimos meses experimentando o mundo, sem o filtro distorcedor de sua riqueza. Ele encontrou sua cafeteria. Ele encontrou você. Valéria teve um ataque de vertigem. Cada conversa, cada debate sobre arte e filosofia se repetiu em sua mente, agora lançado em uma nova luz ofuscante. Sua conversa sobre impérios e montanhas solitárias. Sua pergunta sobre o que ela faria com grande poder. Não tinha sido uma conversa ociosa. Tinha sido uma entrevista, um teste final e profundo. Todo o patrimônio? Ela perguntou, as palavras soando absurdas. O que isso significa? A doutora Nogueira respirou fundo, como se estivesse se preparando para lançar um navio. Significa, senhora Silva, que a partir da certificação legal de sua morte na semana passada, a senhora é uma das pessoas mais ricas do mundo. O patrimônio dos Montenegro é uma carteira diversificada de ativos avaliada após todos os impostos e obrigações, em aproximadamente 9,7 bilhões de reais, ou 9.700 mil reais. O número era tão vasto, tão astronômico, que não se registrou como uma quantia real de dinheiro. Era um conceito, uma abstração. Bilhões. Inclui, continuou a doutora Nogueira, virando uma página do testamento, uma participação majoritária na Montenegro Consolidada, uma empresa global de logística e tecnologia, uma carteira de imóveis que inclui este edifício, uma fazenda de 4.000 hectares no interior de Minas Gerais, uma vila no lago Como, Itália, uma casa em Londres e uma ilha particular no Caribe, uma coleção de arte privada considerada uma das melhores do mundo, com obras de Tarsila do Amaral, Candido Portinari e um Vermeer até então desconhecido, e um fundo de capital líquido de mais de 2 bilhões de reais. Valéria sentiu-se sufocar. Ela balançou a cabeça, tentando limpá-la. Mas por quê? Por que eu? Nós apenas conversávamos, tomávamos café. Parece que essas conversas foram mais significativas para o Sr. Montenegro do que a senhora pode imaginar, disse a doutora Nogueira. Ela então tirou um envelope selado menor da pasta. Ele também lhe deixou isto, uma carta pessoal. Ele instruiu que a senhora a lesse antes que quaisquer documentos fossem assinados. Com as mãos trêmulas, Valéria pegou o envelope. Era o mesmo papel creme grosso. Seu nome estava escrito na frente em uma caligrafia forte, elegante e ligeiramente trêmula. Ela rompeu o selo. Minha caríssima Valéria, se você está lendo isto, minha jornada finalmente chegou ao fim. Peço desculpas pelo engano do meu nome, mas espero que você entenda. Em minha vida, construí um império de coisas, de aço, código e concreto. Mas em meu último ano, me encontrei empobrecido nos aspectos que realmente importam. Eu estava cercado por pessoas que queriam algo de mim, que só viam um cofre para ser aberto. Então eu conheci você. Você, que estava no meio de sua própria tempestade silenciosa, me ofereceu o presente simples e inestimável do seu tempo e de seus pensamentos. Você nunca pediu nada. Você nem sabia que havia algo a pedir. Você me falou sobre beleza, sobre história, sobre a alma das coisas. Em sua presença, eu não era Afonso Montenegro, o magnata.
Eu era apenas Gonçalves, um homem que ouvia uma mulher brilhante. Você me disse que construiria um santuário. Eu acredito em você. Esta fortuna tem sido uma gaiola dourada para mim por muito tempo. Em suas mãos, espero que se torne uma chave, uma ferramenta para proteger as coisas bonitas de que você falou, para fomentar o talento que o mundo ignora e para construir uma vida de sua própria escolha, livre das sombras do seu passado. Não deixe que o peso dela a esmague. Deixe que seja o vento em suas velas. Obrigado, minha querida amiga, pelo café e pela gentileza. Seu Afonso. Lágrimas escorriam pelo rosto de Valéria, quentes e silenciosas. Não eram lágrimas de alegria pelo dinheiro, mas lágrimas de luto pelo amigo que ela agora percebia que havia perdido, e de uma gratidão avassaladora por sua espantosa e incompreensível fé nela. Ele a tinha visto quando ela se sentia invisível. Ele a tinha valorizado quando o mundo e seu próprio marido a tinham declarado sem valor. Ela finalmente entendeu seu silêncio no tribunal. Foi um ato subconsciente de preservação, um instinto que ela não tinha entendido completamente na época. Se ela tivesse lutado contra Júlio, se ela tivesse discutido pelos restos que ele estava lhe deixando, sua situação financeira teria sido submetida a intenso escrutínio legal. Se a notícia de uma possível herança tivesse vazado, Júlio e seus advogados teriam descido como abutres, tentando atrasar o divórcio para reivindicar seu futuro. Seu silêncio tinha sido uma amputação limpa. Ela o tinha deixado vencer a batalha, cortando seus laços legais e financeiros completamente, apenas alguns dias antes que a guerra fosse vencida por uma força que ele não poderia ter imaginado. Ela olhou para Helena Nogueira, seus olhos claros agora, apesar das lágrimas. Uma nova determinação estava se endurecendo dentro dela. A mulher tímida e quebrada que havia entrado no tribunal tinha ido embora. "O que eu preciso fazer?" ela perguntou, sua voz firme e clara. Um sorriso lento e genuíno finalmente quebrou a fachada profissional de Helena Nogueira. "Primeiro," ela disse, empurrando uma caneta sobre a mesa. "Assine aqui, senhora Silva, e então vamos trabalhar. A vingança é silenciosa." O anúncio não foi uma manchete. Foi um terremoto. O escritório Nogueira & Associados, uma firma conhecida por seu silêncio monástico, emitiu um comunicado de imprensa lacônico de 2 parágrafos. Foi uma aula magna de bombas discretas. Anunciava o falecimento de seu cliente, o recluso Afonso Montenegro, e a execução de seu testamento final, nomeando uma tal Senhora Valéria Silva como sua única herdeira incondicional. O mundo financeiro ficou frenético. Quem era Valéria Silva? O nome era desconhecido. Jornalistas correram, vasculhando registros públicos. Em questão de horas, eles a encontraram. Um recente pedido de divórcio no Tribunal de Família de São Paulo, Silva versus Castilho. Os detalhes eram sensacionalistas, até agora totalmente insignificantes. Uma proprietária de galeria de arte fracassada, uma humilhante derrota legal, uma mulher despojada de seus ativos e com a pensão alimentícia negada há pouco mais de uma semana. A narrativa mudou a uma velocidade vertiginosa. Forbes, a herdeira silenciosa. Como uma divorciada em dificuldades, herdou os bilhões de Montenegro. The Wall Street Journal, a sucessora surpresa de Montenegro. Herança de Silva envia ondas de choque pela consolidada. Vanity Fair, a vingança suprema. Júlio Castilho se divorcia da esposa dias antes de ela se tornar bilionária. Júlio Castilho estava em um jantar de comemoração com Sofia, no restaurante DOM, quando seu telefone começou a vibrar sobre a mesa. Ele ignorou as primeiras chamadas
irritado com a interrupção. Mas então, seu telefone, o telefone de Sofia e os telefones nas mesas ao redor começaram a acender. Um murmúrio baixo se espalhou pelo restaurante. "Júlio!" disse a voz de Marcos Azevedo em pânico quando ele finalmente atendeu. "Você viu as notícias?" "Estou jantando, Marcos, o que foi?" Júlio bufou. "É a Valéria. Você precisa ligar a TV ou olhar seu telefone, agora mesmo." Júlio abriu um aplicativo de notícias. A primeira coisa que ele viu foi uma foto de Valéria. Uma foto paparazzi dela saindo do tribunal. Sua expressão serena e ilegível. Ao lado dela estava uma foto antiga de arquivo de um homem que ele reconheceu vagamente como o mítico Afonso Montenegro. A manchete flutuou diante de seus olhos. Ele deixou cair o telefone. Ele caiu em seu prato, espalhando microvegetais e espuma de trufas. "O que houve, querido?" perguntou Sofia irritada. "Você ficou pálido." Júlio não conseguia falar. Os números, as manchetes, a pura impossibilidade de tudo se chocaram contra ele. R$9.700 mil. Ele pensou no tribunal. O silêncio dela, a calma irritante e plácida. Não tinha sido derrota, tinha sido controle. Ela tinha sabido, ela tinha que ter sabido. Ela tinha se sentado lá e o tinha deixado humilhá-la publicamente. Tinha-o deixado levar tudo, sabendo que tinha um reino de bilhões de reais esperando por ela. Ele não tinha vencido. Ele tinha sido manipulado. Ele havia se tornado um tolo cósmico. Um som abafado escapou de seus lábios, uma mistura de riso e soluço. Ele começou a tremer. Então ele explodiu em uma mastigação furiosa. Não é possível. Ela não é nada. Ela é uma artista fracassada." O restaurante inteiro agora estava olhando para ele. Sofia, mortificada, tentou acalmá-lo. "Júlio, pare! Você está fazendo uma cena." Mas Júlio estava além da razão. Ele empurrou sua cadeira para trás, quase derrubando um garçom, e saiu correndo do restaurante. Sua mente, um inferno de ganância, fúria e arrependimento que destruía sua alma. Sua primeira ligação para Valéria foi para um número desconectado. Ela já o havia mudado. Ele então ligou para seu antigo advogado, Paulo Ramos. "O que posso fazer por você, Sr. Castilho?" perguntou Paulo com uma nova confiança em sua voz. "Esta herança é propriedade conjugal. Estávamos casados quando ela conheceu este homem. Eu tenho direito à metade." Júlio gritou ao telefone. Paulo Ramos riu, uma risada tranquila e satisfeita. "Eu não acho que o senhor entenda como isso funciona, Júlio. Primeiro, a herança foi legalmente conferida depois que a dissolução do seu casamento foi finalizada pelo martelo de um juiz. O momento é, como dizem, impecável. Segundo, herança é quase universalmente considerada propriedade separada, não conjugal. O senhor não tem nada para contestar. O senhor se certificou de que a ruptura fosse limpa. Bem, agora ela está. Tenha uma boa vida." A linha foi cortada. As consequências foram rápidas e brutais. O conselho da firma de private equity de Júlio, assustado com a humilhação pública e a repentina instabilidade de seu sócio estrela, convocou uma reunião de emergência. Os sussurros começaram a dizer que a Montenegro consolidada, agora sob uma nova e imprevisível propriedade, poderia retirar seus fundos de pensão maciços de sua gestão. Júlio, de repente, era tóxico. Sofia, vendo seu futuro de viagens para Gramado e bolsas de grife evaporar, e vendo o homem que ela pensava ser um vencedor revelado como um perdedor colossal, fez as malas. Ela deixou um bilhete curto e frio no balcão de mármore do apartamento que ele havia ganhado no divórcio. Júlio ficou sozinho na vasta e vazia cobertura, um lugar que agora parecia um monumento à sua própria estupidez.
Ele havia lutado com unhas e dentes por este apartamento, pelos quadros na parede, pelos últimos restos de seus ativos compartilhados. Ele tinha se regozijado em ganhar alguns milhões de reais em propriedades de Valéria, e ao fazê-lo, ele havia perdido seu direito a bilhões. Foi um erro de cálculo de proporções tão épicas que o assombraria pelo resto de seus dias. Enquanto o mundo de Júlio implodia, o de Valéria se expandia em um ritmo exponencial. A primeira semana foi um turbilhão de reuniões no escritório do 82º andar, na Torre dos Céus, que ela agora sabia ser referido como o bunker. Ela foi apresentada a uma equipe pequena e ferozmente leal que havia administrado o império de Afonso por décadas. Um diretor financeiro de cabelo prateado que podia explicar derivativos financeiros complexos com a paciência de um professor de jardim de infância, um chefe de operações perspicaz e Helena Nogueira, que era sua guia constante, seu Virgílio neste novo e deslumbrante inferno de riqueza. Eles não a trataram como uma intrusa ignorante. Eles a trataram como uma rainha cuja coroação havia sido longamente esperada. Eles explicaram que Afonso os havia preparado para isso, dizendo-lhes que sua sucessora seria não convencional, mas que teria uma clareza moral que a empresa precisava desesperadamente. A transformação começou no interior. O medo e a dúvida que Júlio havia cultivado tão cuidadosamente nela por anos começaram a murchar sob a luz desta nova responsabilidade. Ela descobriu que as habilidades que havia aprimorado como curadora, um olhar aguçado para detalhes, profundas habilidades de pesquisa, uma compreensão do valor de longo prazo sobre as tendências de curto prazo e a capacidade de ver a história por trás do objeto, eram diretamente aplicáveis à direção de um império. Ela não era uma tubarão das finanças, mas entendia o valor de uma forma que Júlio nunca conseguiria. A transformação externa seguiu. Helena Nogueira providenciou uma consulta particular com um estilista. Valéria não queria se tornar uma caricatura de uma mulher rica. Ela rejeitou marcas chamativas e optou por peças elegantes e discretas de designers que transmitiam uma confiança tranquila, não um status barulhento. Ela cortou o cabelo em um estilo chique, na altura dos ombros, que emoldurava seu rosto e destacava a inteligência em seus olhos tempestuosos. Quando se olhou no espelho, não viu a esposa abandonada de Júlio, mas a mulher que Afonso Montenegro tinha visto o tempo todo. Sua primeira decisão importante chocou o conselho da Montenegro consolidada. Uma das divisões mais lucrativas, mas controversas, da empresa estava em prisões privadas. Era uma parte herdada do negócio da qual Afonso havia se arrependido, mas que nunca havia desvendado. Em sua primeira reunião do conselho, Valéria, com Helena ao seu lado, anunciou sua intenção de desinvestir completamente da divisão, redirecionando o capital para uma nova fundação para as artes e a educação. Houve suspiros. O diretor financeiro apresentou calmamente números que mostravam as dezenas de milhões em lucros anuais que eles sacrificariam. Há algumas coisas cujo valor não pode ser medido em margens de lucro, declarou Valéria com uma voz calma e firme. O nome Montenegro não estará mais ligado ao encarceramento de seres humanos para fins lucrativos. Isto não é negociável. O Conselho, diante da inabalável determinação de sua nova acionista de 100%, não teve escolha, a não ser cumprir. A notícia do desinvestimento foi notícia novamente, desta vez retratando Valéria não como uma herdeira sortuda, mas como uma líder ousada e ética. Em um fim de semana, Helena a levou para ver a fazenda dos Montenegro, chamada
Fazenda Ouro Preto. Não era uma mansão ostensiva, mas uma casa de pedra elegante e extensa, aninhada entre colinas e árvores antigas, com vista para um vasto e reluzente lago. Por dentro, era um santuário de livros e arte. A lendária coleção particular não era exibida de forma ostensiva, mas pendurada e colocada com o amor de uma curadora, como se as peças fizessem parte de uma conversa umas com as outras. Ela caminhou pelos halls, passando a mão pelas lombadas de livros de 1000 anos na biblioteca. Ela parou em frente ao Vermeer secreto, uma pequena e luminosa pintura de uma mulher lendo uma carta perto de uma janela, e sentiu uma profunda conexão com Afonso. Ele havia comprado essas coisas não por status, mas porque realmente as amava. Em um pequeno estúdio com vista para o lago, ela encontrou a escrivaninha dele exatamente como ele a havia deixado. Sobre ela havia uma única cópia desgastada da Odisseia em grego. Escondida dentro havia uma flor prensada de cor violeta desbotada. Valéria soube então que estava em casa. Isso não era uma gaiola, era o santuário de que ela havia falado na cafeteria. Agora era dela para proteger e para compartilhar. Ela decidiu que esta seria a sede de sua nova fundação. Um lugar onde artistas e acadêmicos pudessem vir para residências livres das pressões financeiras do mundo. Um lugar para fomentar as coisas pequenas e bonitas. A rainha do santuário. 3 meses após a leitura do testamento, Júlio Castilho finalmente conseguiu marcar uma reunião. Ele teve que passar por 3 camadas de advogados e a reunião não lhe foi concedida na casa ou escritório de Valéria, mas em uma sala de conferências neutra e estéril no escritório Nogueira em Associados. O homem que entrou era um fantasma. Seus ternos sob medida haviam desaparecido, substituídos por um blazer de loja de departamento. Ele havia perdido peso e seu característico andar confiante havia sido substituído por uma energia nervosa e desesperada. Sua firma de private equity o havia forçado a sair. Seus amigos o haviam abandonado e ele estava se afogando em honorários legais de meia dúzia de ações judiciais movidas por investidores que o haviam seguido para a ruína. Valéria sentou-se à cabeceira da longa mesa, ladeada por Helena Nogueira. Ela era a imagem da compostura e do poder. Ela não se parecia mais com a mulher de quem ele havia se divorciado. Ela se parecia com a mulher que era dona do prédio em que estavam. Valéria, ele começou com a voz rouca, eu queria falar com você, a sós. A doutora Nogueira fica, disse Valéria, sem deixar espaço para discussão. O que você quer, Júlio? Ele começou uma súplica divagante e patética. Falou sobre a história compartilhada deles, sobre os bons momentos, convenientemente esquecendo os anos de abuso emocional. Ele tentou argumentar que sua visão de negócios a havia inspirado, que ele era indiretamente responsável por sua boa fortuna. Finalmente, ele chegou ao ponto. Eu estou arruinado, Valéria, ele disse com a voz embargada. Tudo se foi. Eu peço, não, eu imploro, por um acordo, uma pequena porcentagem, 1%, apenas o suficiente para recomeçar, pelos velhos tempos. Valéria ouviu sem expressão. Quando ele terminou, um longo silêncio preencheu a sala. Júlio olhou para ela com expectativa, um lampejo de esperança em seus olhos vazios. Ele ainda acreditava, em um nível fundamental, que ela era a mesma mulher de coração mole, que ele podia manipular facilmente. Não, disse Valéria. A única palavra não foi proferida com raiva ou ódio. Foi proferida com a finalidade de um capítulo que se fecha. Era uma simples declaração de fato. Mas por quê? Ele gaguejou. Depois de tudo o que tivemos...
Valéria finalmente olhou para ele de verdade. Ela não sentiu nenhum desejo de vingança, nenhuma satisfação em sua queda. Tudo o que ela sentiu foi uma profunda e cansada pena por este homem pequeno e ganancioso. Sabe, ela disse com a voz uniforme e calma, por anos você me disse que minha maior fraqueza era que eu era muito sentimental. Você me disse que eu vivia em um mundo de fantasia, de arte ou de história e que eu não entendia como o mundo real funcionava, como o valor era criado e tirado. Ela se inclinou ligeiramente para a frente. Mas você estava errado. Minha fraqueza não era o sentimentalismo. Era você. E sua maior fraqueza, Júlio, é que você só pode ver o preço das coisas, mas nunca o valor delas. Você viu nosso casamento como uma transação. Você viu nosso divórcio como uma aquisição hostil. Você vê esta herança como um preço de ações que você perdeu. Ela se levantou, a reunião claramente encerrada. Afonso Montenegro não me deixou o dinheiro dele. Ele me deixou a confiança dele. Ele valorizou meu caráter quando você me disse que eu não tinha nenhum. Ele valorizou minha paixão quando você a chamou de hobby. O dinheiro é apenas uma ferramenta. É o subproduto de uma vida vivida com integridade, algo que você nunca entenderá. Ela caminhou até a porta, parando com a mão na maçaneta. Você pediu 1% pelos velhos tempos, ela disse, olhando para ele pela última vez. Mas o veredicto final em nosso divórcio, o que você tanto celebrou, declarou que nossos velhos tempos não valiam absolutamente nada. O tribunal já decidiu o que me é devido, e eu sou uma mulher que respeita a letra da lei. Ela saiu da sala sem olhar para trás, deixando Júlio Castilho sozinho na vasta e vazia mesa. Um bilionário em espírito, um mendigo na realidade, para sempre assombrado pela fortuna que ele jogou fora e pela mulher que ele nunca viu de verdade. Valéria, enquanto isso, saiu para o sol brilhante da tarde, seu futuro tão vasto e ilimitado quanto o céu. O inverno de construção. O inverno que se seguiu foi uma estação de construção tranquila. Não com tijolo e cimento, mas com propósito. Valéria escolheu fazer da fazenda Ouro Preto sua casa e o coração de suas novas operações. A vasta biblioteca forrada de livros, que outrora foi o refúgio solitário de Afonso, era agora o centro nervoso da recém-estabelecida Fundação Montenegro. O mundo, ao saber de sua existência, agora abria um caminho para sua porta. Sacos de correspondência chegavam diariamente, solicitações, propostas e súplicas de todos os cantos do mundo. Eram um testemunho da fome crua e desesperada do mundo, um cientista que precisava de financiamento para pesquisa climática, uma vila no Nordeste que buscava um poço de água potável, um músico que havia perdido seu violoncelo, mas, misturado aos gritos genuínos de ajuda, estava o ruído do oportunismo, cartas de autoproclamados inventores, primos distantes com árvores genealógicas duvidosas e gurus de investimento que prometiam dobrar sua fortuna. Valéria aprendeu rapidamente que seu maior desafio não era a gestão do dinheiro, mas a administração da confiança. Sua vida passada lhe tinha dado uma habilidade dolorosa, mas inestimável, a capacidade de discernir o autêntico do performático. O mundo de Júlio havia sido construído sobre este último, e ela havia aprendido sua linguagem intimamente. Ela se sentou perto da grande lareira em uma tarde nevada, com uma pilha de propostas na mesa antiga ao seu lado, com Helena Nogueira, que agora servia como presidente da fundação. A valorização do capital na carteira de tecnologia está superando as projeções em 12%, disse Helena, revisando uma planilha em seu tablet. Se reinvestirmos, poderíamos adicionar mais 1 bilhão à dotação em 3 anos. Valéria olhou pela janela,
observando os flocos de neve pesados e silenciosos cobrirem os antigos carvalhos. Afonso não passou seu último ano procurando um herdeiro apenas para ficar mais rico, Helena. Ele queria que eu construísse santuários. Um objetivo nobre, concedeu Helena com um tom prático. Mas um santuário precisa de paredes fortes. A dotação fornece isso. Eu sei, disse Valéria virando-se para ela. Mas é hora de abrir os portões, mesmo que seja apenas um pouco. Quero iniciar o programa de Bolsas Montenegro aqui na Ouro Preto. A ideia era simples, mas radical. A cada ano eles selecionariam um pequeno número de criadores brilhantes, mas em dificuldades. Artistas, escritores, compositores, pensadores, e lhes dariam uma residência de 1 ano na fazenda. Eles seriam alojados nas casas de hóspedes lindamente renovadas. Eles receberiam um espaço de estúdio privado e, o mais importante, um estipêndio generoso que os libertaria de todas as preocupações financeiras. A única condição era que não havia condições. Não havia nenhuma exposição de galeria exigida no final, nenhuma demanda por um manuscrito concluído, nenhuma expectativa de um produto comercial. O objetivo era dar a eles o que um criador mais precisa, e raramente é concedido: liberdade absoluta e irrestrita. E Helena, sempre pragmática, levantou uma sobrancelha. Sem entregáveis, o conselho pode considerar isso ineficiente. Que considerem, respondeu Valéria com um pequeno sorriso. Júlio me ensinou tudo o que eu preciso saber sobre eficiência. Muitas vezes leva a uma vida lindamente organizada, mas sem alma. Isso não é um investimento em um produto, é um investimento em uma pessoa. A primeira bolsista Montenegro foi uma jovem pintora do bairro da Bela Vista chamada Sofia Moraes. Valéria havia descoberto seu trabalho em uma pequena galeria em dificuldades, no Bexiga. As telas de Sofia eram enormes, caóticas e assustadoramente vivas. Ela pintava com uma energia crua e visceral, retratando cenas da vida urbana com o peso emocional das pinturas de história clássicas. Valéria viu nela um fogo e um talento que o mundo estava a ponto de extinguir. O dono da galeria lhe disse que Sofia trabalhava em 2 bares para pagar seu pequeno estúdio e muitas vezes tinha que escolher entre comprar tinta ou comprar comida. Em vez de enviar uma carta formal, Valéria dirigiu para a cidade e foi ao endereço do estúdio ela mesma. Era um sótão pequeno e frio sobre uma loja de pneus. O cheiro de terebintina e óleo de linhaça era avassalador. Sofia, uma jovem com as mãos manchadas de tinta e olhos cautelosos e inteligentes, estava abertamente suspeita quando Valéria se apresentou. "Eu sei quem você é", disse Sofia, cruzando os braços. Ela não parecia impressionada. "Eu li os jornais. E o que é isto? A herdeira bilionária está passeando por um dia? Quer comprar um quadro para se sentir bem?" Valéria não se incomodou com o cinismo. Ela o reconheceu como uma armadura. "Na verdade, não", ela disse. Seu olhar desviou-se para uma enorme tela inacabada que retratava um vagão de metrô lotado, com rostos de uma mistura de exaustão e desafio. "Estou aqui porque acredito que um talento como o seu merece ser barulhento, e o mundo está forçando você a sussurrar. Estou aqui para lhe oferecer um megafone." Ela explicou a bolsa para ela. Sofia ouviu. Sua expressão cética derreteu lentamente em uma de total incredulidade. "1 ano com um estipêndio. E eu não devo nada no final?" perguntou Sofia, a voz tingida de suspeita. "Qual é o truque? Eu tenho que jantar com seus amigos ricos e agir como um macaco treinado?" "Não", disse Valéria suavemente. "Não há truque. A única coisa que eu peço é que você honre seu dom, que trabalhe sem medo por 1 ano. "Por quê?" perguntou Sofia, a única palavra pairando no ar entre elas. "Por que eu?" Valéria pensou no Sr. Gonçalves nas suas conversas tranquilas na cafeteria.
Pensou em como ele lhe havia dado um presente inestimável, sem pedir nada em troca. Porque um homem muito sábio uma vez me deu um santuário quando eu mais precisava, disse Valéria. Ele não me pediu para pagar de volta, ele me pediu para construir o meu. Isto sou eu colocando a primeira pedra. Algumas semanas depois, Sofia Moraes se mudou para um estúdio ensolarado, em um celeiro convertido na fazenda Ouro Preto, com vista para o lago congelado. Valéria a observou da janela da biblioteca em seu primeiro dia. Ela viu a jovem pintora parada em frente a uma enorme tela em branco, seu corpo inteiro vibrando com uma espécie de energia nervosa e alegre. Pela primeira vez em anos, Sofia não estava pensando em seu aluguel, em suas contas ou em seu próximo turno. Ela estava pensando apenas em arte. Naquele momento, ao ver o sonho de uma estranha se acender, Valéria sentiu uma sensação de profunda e tranquila satisfação que nenhum ganho no mercado de ações ou vitória legal poderia lhe proporcionar jamais. A fortuna de bilhões não era um prêmio que ela havia ganhado. Era uma responsabilidade que ela havia herdado, e o trabalho de sua vida ela agora entendia. Não era ser a herdeira de uma vasta fortuna, mas ser a arquiteta de sua alma. Um final com coração. A história de Valéria Silva é um poderoso lembrete de que o mundo frequentemente confunde a tranquilidade com a fraqueza e o silêncio com a derrota. Ela provou que a integridade é uma moeda mais valiosa do que qualquer ação e que a bondade pode render dividendos além dos sonhos mais selvagens de qualquer bilionário. Sua jornada de um tribunal silencioso para o comando de um império global não foi sobre o dinheiro. Foi sobre recuperar uma voz que lhe disseram que não valia a pena ouvir. Ela nos mostra que, às vezes, o lance mais estratégico é deixar seus inimigos se derrotarem, enquanto você espera pacientemente pela vida que realmente merece. O que você achou do final desta história? Você acha que Júlio mereceu seu destino? Deixe-nos saber sua opinião nos comentários. Se você achou esta história de justiça poética e força silenciosa tão convincente quanto eu, por favor, dê um joinha neste vídeo. Compartilhe-o com alguém que precisa de um lembrete de seu próprio valor e certifique-se de se inscrever no canal para mais histórias incríveis da vida real. Não se esqueça de tocar naquele sino de notificação para nunca perder uma atualização. Obrigado por ouvir